Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós termos esta troca espiritual através das mídias, através da televisão, através do satélite. Nós temos um chamado, uma carreira que nos foi proposta, nós temos uma visão espiritual de que a salvação precisa de ser proclamada, o Senhor Jesus Cristo reconhecido como Senhor e Salvador, para que a alma, para que a pessoa finalmente tenha paz. É isso que nós vamos fazer durante esses próximos 30 minutos com muita sabedoria. Hoje eu quero lhe falar sobre vitória. Eu amo esta palavra vitória. Vitória tem um caminho. Há algo que você tem que aprender para vivenciar a vitória. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, no Brasil, um país que se tornou a pátria do Evangelho para o mundo. Ouça, por favor, o que o Espírito Santo fala. Você já percebeu que há pessoas que, mesmo enfrentando grandes lutas diariamente, grandes obstáculos, grandes adversidades, sempre terminam dizendo: venci, tive vitória? Mas você também conhece outras pessoas que, mesmo com o vento e tudo a favor, parece que estão vivendo sempre em constante derrota. Você conhece. Quem sabe, alguém diz: eu sou dos que vivem vitoriosamente. Outros estão dizendo: a derrota bate à minha porta todos os dias. E por que isso acontece? Será que uma vida vitoriosa é fruto da sorte, do acaso? Ou será que há um caminho espiritual, bíblico, um caminho traçado por Deus, que leva a pessoa que crê, que acredita, que tem fé, que tem o dom da fé, que tem a fé dos eleitos, e que esta fé leva à vitória final? Pois bem, hoje você vai descobrir que vida vitoriosa, vitória, não é algo como um prêmio para poucas pessoas, mas na realidade é o destino de todo aquele que anda na fé. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus, o verdadeiro Deus, Ele pensa, porque Ele é a plenitude da sabedoria, Ele pensa além de nós, Ele é onisciente. E os seus pensamentos são sempre de paz e de bem e de prosperidade. Então, pense comigo, por favor. Estou lhe falando como um profeta de Deus. Estou lhe falando como um anunciador de boas novas de grande alegria. Estou lhe falando como alguém que crê e está seguro na sua crença e na sua fé. Alguém que profeticamente fala da parte do Espírito Santo. E a Bíblia diz: se você crê em Deus, você está seguro. Se você crê no profeta, você tem que prosperar. Então, ouça, Deus te abençoou, te chamou, te predestinou, te justificou e te glorificou para quê? Para você vencer. Vencer. Há uma palavra no Antigo Testamento que Deus revela a Jacó. E diz o capítulo 49 de Gênesis, o primeiro livro dos 66 livros da Bíblia. Lembre-se que esta é a única palavra verdadeira, a única palavra espiritual verdadeira. Não existem várias palavras, vários conceitos, várias portas, vários caminhos e várias vidas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Portanto, a Bíblia Sagrada é a única verdade viva. E Deus disse em Gênesis 49, 25, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. A Bíblia diz mais, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Então Deus está falando em abençoar. Toda pessoa que vive abençoada, ela é, por natureza, uma pessoa vencedora. Porque Deus, diz a palavra do Senhor, nesta promessa tão linda, tão preciosa, tão verdadeira, Deus te abençoou em todas as áreas. A área espiritual, a área emocional, a área familiar, a área financeira, a área física. Então Deus, quando trabalha, Ele não trabalha em uma parte da vida, Ele trabalha no ser completo, naquele que Ele mesmo criou para o louvor da sua glória. Então, toda vitória começa onde, apóstolo? Talvez você esteja aqui no Brasil, em África, no continente americano, europeu, na Ásia, no Oriente Médio, através da nossa Global Grace Missions. E eu lhe digo isto, toda vitória começa com mentalidade. É aqui que começa a vitória. Você sabe que Deus nos criou com uma mente vencedora. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz isso. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é a mente humana. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, disse o profeta Isaías. Nem os nossos caminhos são iguais aos caminhos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito, muito mais altos. E eu vou lhe dizer, a derrota não combina com a vida espiritual de quem nasceu de novo. Não combina. Diz a tradição evangélica que derrota não é coisa de cristão. Não pode um cristão ser alguém que confessa, que diz, que testemunha do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, que tem uma única e verdadeira palavra, que tem um único e verdadeiro caminho, que é o cristianismo, a única religião certa, correta e que leva à eternidade. Então a Bíblia diz que a vitória é uma atitude antes de ser um resultado. Você está entendendo? Quem crê na promessa, a mente é de Cristo, ele está consciente do que a palavra de Deus diz. Então, quem crê na promessa não pode se render às pressões do mundo. Porque a Bíblia deixa claro que existe uma lei, a lei do semear, a lei do plantar e do colher. Deus falou isso com Noé. Estamos ainda lá atrás, no Antigo Pacto, para você ver que há todo um sentido espiritual do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. A Bíblia tem 66 livros, 39 e 27, os antigos e os novos. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, em 3 continentes, na língua hebraica, aramaica, grego e latim. Dizem as pesquisas de inteligência que a Bíblia tem 73.900 conexões, todas levando a pessoa de Jesus. Existe a possibilidade de haver um livro religioso com esta capacidade, com este poder? Não. Este é o único. Aqui está a voz de Deus,
aqui está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus fala a Noé, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Estou lendo Gênesis 8:22. Verão e inverno, dia e noite. Mas olhe, por favor, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então significa que Deus trabalha pelas suas alianças, aquilo que Ele fez de aliança com o homem. Então, nada na nossa vida é sorte, ou acontece por sorte. Ele disse a Noé, Noé, enquanto houver terra, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, dia e noite. Ou seja, sempre que alguém planta a fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que não se vê, mas que se esperam. Então, sempre que alguém planta fé, obediência, generosidade, Deus garante o resultado. Então, a colheita da vida, em todas as áreas da vida, não é uma mágica, é resultado. Quem semeia compromisso, colhe milagres. Quem semeia fé, colhe as virtudes da fé. E você sabe que Deus não se esquece de quem constrói a sua vida e na sua vida um altar de fé. Porque logo que passou o grande dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi um altar. E diz que Deus se agradou de Noé, Deus viu graça em Noé, porque ele tinha uma ligação profunda com Deus. Não fora o fato de que ele durante 120 anos proclamou dizendo, haverá um dia que acontecerá um grande dilúvio, e ninguém acreditou nele. E ele se manteve firme. Chegou o grande dia, entrou com a sua família, 8 pessoas dentro daquela arca com os animais, e ali Deus provou que a fé que este homem já idoso teve diante de Deus lhe trouxe a vitória. Toda a terra foi consumida, menos Noé e os seus descendentes, eram 8 pessoas. Então a vitória não vem por um acaso, ela vem por um princípio. E o altar é o lugar da entrega, quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, é um lugar da entrega, da fé, da fidelidade. Então, quem levanta um altar tem essa atitude. Estou falando altar, não é colocar meia dúzia de pedras, é uma atitude. É a mente voltada para Deus, para a Bíblia Sagrada. Quem levanta um altar, levanta um presente e um futuro extremamente abençoado. Então, a vitória é fruto de fé constante, de fé disciplinada, de fé ousada, de fé corajosa. E talvez você esteja me ouvindo e ao mesmo tempo ouvindo outra voz, dizendo, não, mas eu só vejo derrota na minha vida, fracasso. Amado, derrota e fracasso não é coisa de cristão. Então vamos agora para o novo pacto, com Paulo escrevendo à igreja gentílica dos Filipenses, e ele diz no primeiro capítulo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo tinha esta convicção, eu estou certo. Ele diz, eu estou plenamente certo. Eu queria que você que está agora em casa, num hospital, num CTI, num presídio, você que olha e vê tudo escuro, como se estivesse dentro de um túnel escuro, tateando, minha vida não anda, as coisas não decolam, não acontece nada novo. Ouça, Paulo disse, estou plenamente certo. Então era um homem de fé. Acabei de lhe falar de Jacó, acabei de lhe falar de Noé.
pessoas de fé. O que é a fé? Repita, meu apóstolo. A fé é a certeza, é a convicção dada pelo Espírito Santo de Deus àqueles que Ele elegeu, separou, chamou, justificou e glorificou. Toda pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador, ele só pode confessar Jesus como Senhor e Salvador se o dom da fé estiver pelo Espírito dentro da sua vida, na sua mente e no seu coração. Agora pense comigo, por favor, você que já tem dito a você mesmo, eu nasci com um karma de sofrimento, tire isso da sua vida hoje em nome de Jesus. Mas na linha familiar existe uma maldição hereditária, está quebrada em nome de Jesus Cristo. Então você diga, nada dá certo. Eu tenho uma carteira de trabalho aqui no Brasil, já trabalhei em 22 empresas, eu vou com toda a capacidade e sou despedido. Faltava você me ouvir, porque você não está ouvindo apenas um homem, você está ouvindo o Espírito falar. Paulo disse, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, tudo que Deus começa, amado, é bom. Deus não começa algo para deixar pela metade. Ele disse, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus não te curou pela metade, Deus não fez um pouco de salvação na tua vida, Deus não te deu algo sem te capacitar. Eu vejo pela minha vida pessoal, humanamente, eu sou o menor dos apóstolos deste mundo. Não sou digno sequer de ser chamado de apóstolo. Mas a obra que Deus iniciou na minha vida e que Ele há de concluir, eu estou certo que todos os anos que eu viver nesta terra, o tempo que eu viver nesta terra, será sempre um tempo glorioso, um tempo poderoso, porque eu creio mesmo. Eu creio que Deus começou uma boa obra na minha vida e Ele há de terminá-la até o dia final. Eu terei colheitas muito grandes. Depois que a nossa Global Grace Mission começou a invadir o mundo, tantos países já entraram, já se comunicaram, já corresponderam, tantas centenas e centenas de pessoas em vários lugares do mundo que começaram a ouvir e a saber que este programa, esta voz que emana nesta programação é a voz de Deus, não é a voz de uma religião. Amado, religião não salva, ídolos não salvam, imagens não salvam, pirâmide não salva, abraçar a árvore não salva, beber santo daime não salva, tomar ayahuasca não salva, ter uma imagem, um ídolo e a pessoa se curvar diante dele não salva. Jesus Cristo é o único Salvador, o único Senhor. Então Deus não promete para depois desistir. Ele promete para cumprir. A fé não nega lutas que todos temos, mas transforma cada luta, cada dor num degrau de subida sempre à vitória. E pela vitória. Quando você confia, Deus opera. A vitória é a soma de pequenas decisões diárias da fé em Cristo Jesus. E quando você continua crendo, mesmo cansado, exausto, e você diz, Senhor, amém, mesmo sem entender alguns problemas e dificuldades, eu concluo que sou um homem que nasceu, você é uma mulher que nasceu para uma vida vitoriosa, você nasceu para vencer. O Deus que começou a boa obra não vai parar, Ele terminará. A fé que planta hoje é a fé que canta. Glorificado seja o teu nome amanhã, em nome de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu estou entusiasmado com essa palavra, moveu o meu coração, sinto fogo nos meus ossos. O que eu devo fazer? Uma única coisa. Entrega a sua vida a Jesus. Renda-se a Ele.
confesse como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem o recebe dá o poder de ser chamado Filho de Deus. Você tem uma vida poderosa e terá uma vida vitoriosa. Então, louvado seja o nome do Senhor. O grande eu sou, Jesus Cristo, o Deus misericordioso, clemente, onisciente e soberano, pelos meus lábios te falou. Erga as suas mãos e diga: eu recebo Jesus como meu Senhor, eu recebo a vitória para todas as causas da minha vida. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu estou por cima, eu não estou mais por baixo. Eu terei para emprestar, não tomarei emprestado. Tudo isto em nome do Deus soberano, o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Deus, o Senhor, o profeta das nações, o Todo-Poderoso. Amém, amém e graças a Deus. Obrigado por vocês amarem a obra de Deus, obrigado por vocês estarem ombro a ombro conosco, obrigado por vocês permitirem a proclamação do Evangelho ao mundo inteiro. Obrigado à Global Grace Missions, que está alcançando pessoas que de outra forma jamais seriam alcançadas, que está transformando vidas que jamais seriam transformadas, que está trazendo vida onde só havia expectativa de morte. Bem-aja a todos. Em nome do Todo-Poderoso, o único Senhor, o autor da vida, o bom pastor, a videira verdadeira, o supremo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo e profeta da nossa alma, o bom pastor, o bom Senhor. Aleluia! A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Este Deus não falha. Olha aí, comece a dizer: eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso paracleto, é o nosso advogado. É Ele quem peleja as nossas pelejas, é Ele quem combate e vence as nossas batalhas. Somente a Ele a honra, o louvor e a glória para sempre. Termino nosso encontro por cabeça, mais que vencedor. É assim que você é. Entre em contato conosco. Prove que a sua vida acabou de ter uma grande mudança e você hoje vai dizer: agora sim, com Cristo eu vivo eternamente. Graça e paz. Um abraço do apóstolo Miguel Ângelo a partir do Rio de Janeiro, Brasil, para o mundo todo. Graça e paz, em nome de Jesus.